queridos, bem-vindos a mais um podcast do Querigma. Alex Chagas aqui com vocês. E aí, como vão? Tudo bem? Já gostaria de deixar aqui para você, siga-nos nas redes sociais. O Querigma está presente no Facebook, no Twitter, no Instagram. Nós temos o blog do Querigma também, onde sempre postamos algo de muita valia para nós, que são ensinamentos que podemos tirar e aproveitar para o nosso dia a dia. O Querigma também está presente nas principais plataformas de áudio, como SoundCloud, iTunes, no Spotify e agora na Deezer também. Hoje falaremos de oportunidade. Você tem aproveitado as oportunidades que têm surgido ou você acha que as oportunidades que aparecem para você são pequenas demais ou estão muito aquém do seu grande potencial? E aí eu gostaria de meditar com você neste programa sobre oportunidade. E aí de onde nós tiraremos a nossa base? Da Bíblia, é claro. Lá em 1 Samuel capítulo 17, versículo 17, conta a história de como Jessé envia Davi para levar lanche aos seus irmãos, para levar queijo ao comandante do exército de Saul. E quando Davi chega até aquele cenário de guerra, obedecendo seu pai, estando debaixo de obediência ao pai, Davi encontra um cenário para a oportunidade, porque Davi percebeu que todos ali estavam com medo do filisteu, daquele gigante chamado Golias. E aí o rei Saul havia preparado alguns benefícios para quem vencesse aquele gigante. Entenda bem como é que esse processo está acontecendo. Davi estava debaixo de obediência, assim como nós também temos que ser obedientes a Deus, ao nosso Pai, para chegarmos diante das oportunidades. E aí Davi chegando lá, o que Davi fez? Você conhece a história, sabe que Davi foi contra o gigante em nome do Senhor dos Exércitos e acabou derrotando o gigante, saiu de lá comandante do exército do rei. Você tem noção que é isso? Olha como Davi se aproveitou de um momento estando debaixo da obediência e transformou a oportunidade que ele recebeu. Ele saiu para levar um lanche para os irmãos debaixo da obediência do pai e saiu de lá naquele momento comandante dos exércitos de Israel, do rei Saul. As oportunidades devem ser percebidas. Não devemos olhar para as oportunidades com o olhar natural, mas com o olhar do homem espiritual que somos. A palavra de Deus vai nos ensinar, vai nos apontar que aquele que é espiritual, a pessoa que é espiritual consegue discernir todas as coisas e de ninguém é discernido, ok? Então toda vez que você olhar uma oportunidade, se você está debaixo da obediência de Deus, agarre a oportunidade, por menor que ela pareça, porque talvez dessa porta pequena, talvez dessa oportunidade pequena, seja um trampolim para que Deus possa te catapultar a lugares mais altos, possa te impulsionar a estar assentado sobre as grandes promessas que Deus tem para a sua vida, tá bom? Então fique com essa meditação nessa semana aí, encha o seu coração de alegria. E aí, se você tiver alguma resposta positiva, se Deus falou com você através dessa breve mensagem, você pode mandar um e-mail para nós em Querigma, se escreve QRYGMA, querigma@gmail.com. Mande para nós a sua experiência ou também nas nossas redes sociais. Você pode nos achar no Facebook, no Twitter, no Instagram, no blog também, Querigma, e nas principais plataformas de áudio, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida cada vez mais. Aproveite as oportunidades e obedeça a Deus, porque grandes coisas o Senhor fará ainda por nós, tá bom? Tá certo? É isso aí, pessoal. Até a próxima. Querigma, anunciando a palavra de Deus. Valeu!